Sejam bem-vindos ao Prosa Torta Podcast, podcast que não te promete nada, mas entrega tudo que promete. Eu sou Iker Augusto e ao meu lado, meu amigo de longa data, Bruno Gonçalves. Quase me Eu sai. eu sou o Bruno Gonçalves, outro host desse podcast, e hoje nós trouxemos um tema que está estourado nas redes sociais novamente, né? Mais um. Novamente bombou dentro do Brasil, que estava meio apagado, né? E agora, a partir do ano, desde o ano passado, no final de 2024, acredito que já começou a voltar a mídia brasileira, que é Fórmula 1. Fórmula 1, um grande automobilismo, né? Um esporte que ficou muito famoso aqui no Brasil na década 90, 2000. É, Eu lembro que eu acordava cedo, meu pai estava assistindo Fórmula 1, eu pegava meus carrinhos, colocava na sala ali, minha mãe tinha um tapete que eu fingia que era a pista ali. Enquanto passava a corrida, eu brincava de corrida. Dessa época, né, na década de 90 pra frente ali, ficou marcada no Brasil por conta de uma pessoa, né, um piloto, né, que trouxe todo mundo à tona pra Fórmula 1. Rubinho Barrichello. É, sim, com certeza. Ayrton Senna foi quem trouxe o Brasil pra Fórmula 1. Foi quem trouxe. Começa aí, porque assim, tudo bem, nós tivemos outros pilotos, né? Se eu não me engano, como é que chama? Caralho, o neto dele tava correndo. Anterior ao O Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. O Fittipaldi, ele trouxe, sim, é lógico que ele tinha a marca dele dentro do automobilismo, o Brasil acompanhava, mas eu acho que o grande nome foi Ayrton Senna, Ah, né? com certeza. Então Senna, eu acho que foi o maior campeão brasileiro, né? Tendo 3 títulos, sendo 41 vitórias e 65 pole position. Se não me engano, o Fittipaldi teve 3 títulos também. O Nelson Piquet teve 3 títulos. Nelson Piquet. O Fittipaldi teve 2 títulos É. mundiais. Então, o Nelson Piquet teve 3 títulos, mas não marcaram como o Ayrton Senna. Eu não sei o porquê, mas. Eu acho que esse negócio do povo parar pra assistir no domingo o Ayrton Senna, a música também que fizeram, né? O tema da vitória que fizeram pra ele, eu acho que isso marcou muito mesmo. Eu não consigo acompanhar. Eu assisti filmes, né? Séries do Ayrton Senna, e eu sem acompanhar nada eu me emociono até hoje, vendo a história dele. Mas quando o Ayrton Senna morreu, eu não tinha nem nascido ainda, Eu também não, né? foi no ano que eu nasci. Sim. Então, tudo que eu ouvia, tudo que eu ouço, né, sobre o Ayrton Senna, são meus pais, ou é a própria internet hoje que atualiza isso tudo sobre pra mim. E hoje o Porque Ayrton Senna é um falecido há tantos anos, né? Há décadas já, e ainda é um dos grandes nomes da Fórmula 1, respeitado por grandes pilotos atuais, né? não, ele é tido como ídolo por eles, né? Sim. Inclusive o Hamilton No tem, Brasil, né? exatamente, e tem o Ayrton Senna como ídolo, Tem no né? Brasil, ele entrou na McLaren antiga com V12, né? É. Que pra mim tem uns dos sons mais bonitos do V12, eu nem automobilismo. lembro qual que é. Eu sei que ele pilotou o carro marcado pela Marlboro, inclusive. Ele pilotou com a bandeira do Brasil e o capacete do Senna. Eu não sei se foi a V12 ou se foi a V6, mas foi uma das duas. Eu acho que é V6 na época. Eu acho, não E me lembro. tem um dos sons mais bonitos do É mais automobilismo. marcantes, né? Ah, não é Pelo menos bonito. para nós brasileiros, eu acho que é o mais O marcante. ronco, o ronco de antigamente comparado com o de hoje. O Ayrton Senna também, ele ficou muito conhecido na época, nessa década, mais que o Piquet, que o Fittipaldi, que o Nelson Fittipaldi, por conta do Nelson Piquet e o Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Misturou Já os tava dois. chamando de Nelson Fittipaldi. O Ayrton Senna ele ficou muito conhecido nessa época, acho que pelo estilo de pilotagem, mano. Ele era Sim, extremamente agressivo, ele era impulsivo nas ultrapassagens, ele era violento, que sempre foi uma marca da Fórmula 1, né? sim. Desde que eu comecei a acompanhar, o que eu mais ouço é isso, que a violência dos carros da Fórmula 1 são os mais marcantes, entendeu? A robustez do veículo. Sim. Então, isso vem mudando também, né? E era bem brasileiro também, né? Porque largava em último, largava dos boxes e chegava em primeiro. Ah, Ou ele. chegava pelo menos para pegar um pódio. Sim, sim, sim. Tem aquela pilotagem dele de Mônaco, né? Que ele fala que ele entrou em transe. Não sei se chegou a ver já. Ele fala que ele entrou em transe que Tem um ele. documentário, né? No documentário ele fala que ele não enxergava nada a não ser. Ele só sentiu o carro. E dali ele foi, e ele já tinha dado a volta em todo mundo. E tem até a fala no rádio do Alan Prost, que ele Uhum. fala onde o Ayrton Senna tá, que ele tá preocupado, que a disputa de título logo entre os dois foram por 7 anos, se não me engano, a disputa Sim. dos dois. E o Alan Prost pergunta
para a equipe dele onde o Senna tá. E a resposta é que só falta ele para dar uma volta. Ele deu uma volta em todo mundo, só faltava dar a volta nele. Nossa. Você tem noção? Um bagulho desse, cara? O cara, ele. E numa das pistas mais difíceis de todo o campeonato, né? De todos os Grand Prix que existem, é a mais difícil de ultrapassagem. E ele deu uma volta em todo mundo. A mais difícil da passagem, a mais perigosa. Sim, sim. Inclusive, a crítica do Ayrton Senna desde o começo, desde a Fórmula 1, era algumas regras da própria FIA, né? Que ele achava que qualquer imprudência poderia causar um acidente, né? Então ele batia de frente com os organizadores do campeonato para que as pistas fossem mais seguras. Só que ele mesmo era loucão, né, mano? Ele falava por fora, na hora que entrava no carro, ele era o carro. Exatamente. É tipo o Relâmpago McQueen. Tipo eu sou a velocidade. Ele era, porque o cara era absurdo. E você sabe quando começou a Fórmula 1? 1950. 1950, a primeira corrida foi o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Sim, esse eu sabia. Ao longo de 1950, tiveram 21 carros, 11 equipes, foram 7 corridas no ano e a antiga Alfa Romeo venceu 6 dos 7 grandes prêmios. O Alfa Romeo venceu 6? 6 dos 7 prêmios. Eu nem sabia, porque eu não sabia nem da existência da Alfa Romeo na Fórmula 1. A Alfa Romeo foi grande logo no início. E aí eu trouxe aqui alguns, eu vou ter que colar aqui porque eu não lembro mesmo, alguns comparativos. Em 1950 os carros eram de 8 cilindros, né? Hoje é um V6 turbo híbrido. Em 1950, de 350 a 400 cavalos. Hoje é aproximadamente 1.000. Aproximadamente 1.000 cavalos. 1.000 cavalos de força. Um carro, em média, podia chegar na reta 290 km por hora. Hoje passa de 350. É rápido pra cacete. É rápido pra cacete. Vai de 0 a 100 segundos, antigamente, de 0 a 100 km por hora, antigamente em 4 segundos. Hoje vai em média em 2,5. O freio era tambor, ou seja, no pé mesmo. Uhum. Hoje em dia é de carbono, muito mais seguro. Sim. Tinha apenas 4 marchas os carros em 1950, enquanto hoje tem 8 e é semiautomático. E, em média, os carros de hoje fazem a volta de 20 a 25 segundos mais rápido do que antigamente. Na realidade, desde essa época, né, lógico, que eram os primórdios da Fórmula 1. Então, desde os primórdios da Fórmula 1, a gente não consegue exigir que tivessem os números de hoje, lógico. A tecnologia melhorou demais, as estratégias dos veículos mudaram demais de lá para cá, né, dos carros. Inclusive as equipes se aprimoraram em questão de tudo. Sim. Hoje, pelo menos até o Grand Prix do ano passado, né, as corridas do ano passado, o campeonato ele girou muito em torno da McLaren, que, querendo ou não, é uma equipe que não ficou, ela cresceu nos últimos anos. A McLaren, na época do Senna, era marcante, teve quantos títulos teve? Você lembra? 3 títulos. Do Senna, né? Senna, 3 títulos. O Senna ganhou os 3 da McLaren. 3 da McLaren. Eu nem sabia dessa, eu achei que tinha sido, porque eu sei que ele correu na Lotus, né? Não, mas 3 dias dele foi na McLaren. Então, e no último campeonato, a McLaren doutrinou na Fórmula 1. Ela tinha o Lando Norris em primeiro, ele estava em segundo quase o campeonato inteiro, atrás do Oscar Piastri. O Oscar Piastri praticamente tido como campeão do campeonato do ano de 2025. E no final a briga acabou se tornando entre praticamente Verstappen e Lando Norris, cara. E a McLaren doutrinou ano passado. Ela trouxe, no caso, carros que até o momento, até 2025, né, metade de 2025, que foi quando o Verstappen distanciou, foi a partir de setembro, outubro que ele se destacou um pouco. Mas até metade de 2025, cara, a McLaren estava dominante, assim, estratosfericamente falando. Cara, absurdo a diferença da McLaren para os outros carros. Aí, algumas adaptações que a Red Bull acabou fazendo, ela acabou pareando um pouco com a McLaren. Mas acho que ainda esse ano é favorita. Você acha que a McLaren é favorita esse ano? Eu acho que ainda é favorita, cara. Eles estão muito na frente das outras equipes. Pelo menos desde o ano comparado com o ano passado. Você vê que engraçado que é como as equipes elas vão, tipo, uma domina um certo tempo, depois a outra vai lá e inventa
alguma coisa que muda? Porque você vê no início dos anos 2000, que é o ano que os anos que eu mais me lembro de assistir Fórmula 1, era Ferrari, né? Ferrari. Schumacher e Rubinho. Schumacher sempre na frente, Rubinho sempre segundo, e a briga era do terceiro para trás, né? Eu não culpo o Rubinho, Não, porque não. o Schumacher era um ser Não extraterrestre culpo o também. Rubinho, mas eu sempre vou zoar. Eterno vice, né? Eterno vice. Inclusive tem uma corrida polêmica, né? Em que o Rubinho deixa que o Para Schumacher ultrapasse. no finalzinho para ele ganhar o campeonato. Sim. Aí você vai avançando e tal, você teve o domínio da Mercedes Com o Hamilton. com o Hamilton e agora você tem a Red Bull com o Max Verstappen e a McLaren de novo subindo aí. A Mercedes tem quantos títulos? A Mercedes tem 8 títulos. 7 são do Hamilton. 7 são do Hamilton. Só pra você ter ideia. A Mercedes ela se manteve no topo muito tempo, né? Logo depois da Ferrari, né? Eu sou ferrarista. Pra mim, a Ferrari E a Ferrari é quem tem mais história. títulos Da história. da história. Quantos São títulos 16 títulos da Ferrari. Em segundo lugar vem a McLaren com 10 títulos. São? Com 10 Pra títulos. você ver a diferença. A McLaren tem 10. A McLaren tem 10 e a Ferrari 16. Então, pra você ter ideia da Mercedes, a situação da Mercedes. O Hamilton pilotou só na Mercedes, depois ele Mercedes passou pra Ferrari. foi pra Ferrari. É que agora ele faz 2 ou 3 anos, né? Acho que é. 2 anos. Não, é 2 anos. Tá indo pro segundo ano ou terceiro ano. Porque agora tá na Ferrari. Só que ano passado ele não se adaptou ao carro da Ferrari, né? Então. Mas agora tem a nova asa lá. Não só na asa, né? A estratégia mudou, porque agora você, inclusive é uma crítica, tá? Tem críticas e tem elogio por causa da questão dos combustíveis biosustentáveis, a utilização da energia elétrica, assim, já utilizavam, né? Uhum. Já eram motores, como é que fala? Era híbrido, não era? Híbridos, motores híbridos. Porém, agora eles estão usando praticamente 50-50. E o que vem sendo criticado, ao mesmo tempo, por mais que existam elogios com relação à parte biosustentável, as críticas vêm muito mais dos pilotos, que se retirou aquela violência do veículo. Ela se trata agora praticamente de um jogo estratégico. Para você utilizar da potência do veículo, você tem que economizar energia do carro. Uhum. E assim, eu sou muito fã do Verstappen também, né? Ao mesmo tempo que eu torço para a Ferrari, eu sou fã do Verstappen como piloto. E todos os veículos eles estavam tendo um grande problema na questão de aceleração em curva, porque você tem que reduzir para carregar a energia do veículo para você utilizar em ultrapassagens e coisas do tipo. Inclusive, por isso que eu falo que se tornou muito mais estratégico. Sim. E o Verstappen, ele achou uma brecha que, ao invés de ele fazer as curvas em segunda, ele está fazendo em primeira. Então, ele já entendeu que o carro recarrega muito mais rápido a bateria se ele fizer em primeira marcha. É carregado na hora que ele tá dando break, pra na hora que ele tá numa reta ele conseguir soltar como se fosse... Isso, para ele utilizar como um sprint, para ele acelerar o Sim. veículo. Então, por exemplo, quando ele quer acelerar, para eles utilizarem a energia para ultrapassagem, para ganho de velocidade, eles têm que estar com ela reduzida o máximo possível em curvas. Uhum. Então, assim, a crítica é que a Ferrari, a Fórmula 1, ela sempre foi marcada pela violência dos veículos, pela aceleração, pela robustez das corridas. E agora ela está perdendo um pouco essa característica. Inclusive, ex-pilotos criticaram isso. Hoje em dia você vê que as ultrapassagens já não estão mais tão grandiosas como eram. Assim, o DRS, na realidade, o DRS que é aquela asa traseira que era Sim, utilizada asa móvel. asa móvel para utilizada em ultrapassagens. Você sabe como funciona a regra, né? Eles só podem abrir o DRS se eles estiverem dentro de um segundo de distância. E dentro do espaço permitido para DRS. Exatamente. Tem os espaços demarcados na Fórmula 1. E isso daí tornou a corrida um pouco interessante nesse quesito. Uhum. Inclusive tem uma corrida acho que é o Hamilton e o Max Verstappen. Não, minto. É o Leclerc e o Max Verstappen, se eu não me engano. E eles estão pau a pau na ultrapassagem. Inclusive o Leclerc vai ser um grande piloto, tá? Ele já é muito bom, mas ele vai ser um grande piloto. E eles estão brigando por ultrapassagem. Só que acontece, quem está na frente não pode utilizar o DRS. Então eles brigam para ver quem vai ficar atrás na área de DRS. Porque a hora que chega na liberação, onde você pode realmente abrir o DRS para você fazer a ultrapassagem, compensa você estar em segundo e próximo do primeiro, porque você ganha vantagem com o DRS aberto. Na ultrapassagem. Então, quando abre a asa móvel e ele pode utilizar da ultrapassagem, seria muito mais fácil se ele está parelho, mas atrás
do adversário para ele poder ultrapassar. É muito louco, procura esse vídeo depois. Vou procurar. Tem um vídeo que tá, eu não lembro agora quem são os pilotos, que estão dois também disputando, e aí vem um terceiro e passa os dois. O Hamilton, se não me engano, Acho que é o Hamilton que passa os dois. Ele, se não me engano, é quando ele é campeão, acho, uma vez. Eles coisa estão assim. brigando. Ele ultrapassa. Se não me engano, é o Hamilton que faz a ultrapassagem. E o George Russell? George Russell, excelente piloto, inclusive. Ele elogiou a troca, a evolução dos veículos. Ele elogiou, ele acha que essa modificação na estratégia da Fórmula 1, em questão de motor e demais mudanças, né, equiparam os pilotos. Então, porque, querendo ou não, né, esses treinos que eles fazem é muito cedo para falar sobre o carro. Sim. Mas ao longo da temporada, querendo ou não, os pilotos têm que se adequar. Então essa adequação entre os pilotos que estão começando no mesmo carro, nessa mudança dos carros, ele acha que pode equivaler, né? Então os pilotos que têm mais vantagem perdem um pouco da vantagem, os que estão começando podem se equiparar a esses pilotos que já têm nome, né? Estão marcados na história da Fórmula 1. Perguntando aí para pessoas que assistem Fórmula 1, lógico, tem sempre favoritismo, mas ao que eu conversei, o pessoal falou que ele é um grande favorito para o título mundial. Ele é um dos grandes nomes. Tirando o clubismo do pessoal, né? Porque você pergunta, tem uma moça que trabalha comigo, que ela ama o Max Verstappen, ela gosta muito da Ferrari, torce para a Ferrari, mas ama o Max Verstappen. É o meu caso. Ela falou, só não sendo McLaren, qualquer um pode ganhar. Eu sou desses também. Não sendo a McLaren, eu não entendo o ódio da McLaren. Não sendo o Lando Norris, pra mim, qualquer um, cara. Não gosto do Lando Norris. Eu gosto do Oscar Piastri. Eu acho que ele é... Como é que pode falar? Ele é aquele cara... Ele é pouco carismático, o Oscar Piastri. Ele não tem muita mídia. Ele faz a corrida dele apenas. Ele foi muito bem no ano passado. Muito bem mesmo. Piloto novo. Tinha tudo pra ser campeão. Só que houve uma queda absurda no aproveitamento dele a partir do meio do ano. E tanto é que ele acabou terminando abaixo. Eu não me lembro corretamente, mas acho que ia atrás do Verstappen. Acabou o gás. Acabou o gás, é isso. Não sei se é pressão, não sei do que se trata. Mas, por exemplo... Às vezes o desgaste do carro, né? Também, pode ser, mas acho que pode ser falta de estratégia dele. Agora, o Russell é um cara que surpreendeu todo mundo positivamente. Ele cresceu demais ano passado e eu acho que esse ano ele vem forte. O Russell, eu vi algumas ultrapassagens dele e tal, parte das coisas, porque o ano passado acabei não acompanhando a Fórmula 1, se eu não quero ver se eu acompanho. E eu gostei dele como piloto, achei ele muito bom. Ele é foda. Ele começou muito bem. Pelo menos assim, começou, né? Acho que é o terceiro ano de corrida dele. É novo ainda, né? Sim, agora tá numa grande equipe, né? Que é a Mercedes. Eu acho que ele tem grande chance para pelo menos disputar o título. Não sei se chega a ganhar, mas... Mas eu ficaria feliz da Ferrari ganhar com o Hamilton também, eu gosto do Hamilton. Eu gosto muito do Hamilton e pela história dele. Sim. Mas não só isso, pelo carinho que ele tem pelo Brasil, né? Eu gosto muito do Hamilton. Eu torço muito pelo Hamilton. Embora de escuderia eu gosto mais da Mercedes. Você prefere a Mercedes? Eu acho legal... como é que chama? Não lembro agora o chefe da Mercedes lá, eu não me lembro o nome dele. Eu não lembro também. Esse cara é carismático, eu gosto dele. As entrevistas dele sempre são polêmicas, inclusive. E esse ano teremos uma equipe a mais, né? O ano passado foram 10 equipes, 20 carros, 20 pilotos. Esse ano entra uma equipe a mais, a Cadillac. Então vamos ter 22 carros no grid. 22 carros. A Cadillac, ela chega, assim, ela é o grande azarão da história, né? Não só ela, né? A Audi. A Audi entra também, a Audi entrou no lugar do... Como é que chama os carros verdes lá, cara? Do Bortoleto? Eu esqueci o nome. Porra, fugiu o nome, tava na ponta da língua, velho. Da Sauber. A Audi entrou no lugar da Sauber e entrou a Cadillac agora, como novo carro, nova companhia. E a Cadillac, ela é norte-americana, fundada em 1902 em Detroit, né? E eles falaram que vão brigar por pontos, pelo menos esse ano. Tentar ficar ali no meio do pelotão. Acredito. E conseguiram 2 pilotos bons, né? 2 pilotos experientes. O Valtteri Bottas e o Pérez. Pérez que era da Red Bull e deu o título pro Max Verstappen, tá? Ajudou muito o Max Verstappen a ser campeão, inclusive. Porque tanto o Pérez, na época da Red Bull, que ajudou, né? Principalmente, é porque assim, o segundo carro, os carros são iguais, né? Tudo bem que muda o piloto, lógico. Mas a crítica da Red Bull, dentro da Red Bull,
com relação até ao Pérez, por exemplo, é que o carro parece que ele é feito pro Verstappen. Porque o Verstappen ele se adapta ao carro, ou o carro se adapta ao Verstappen, fica a dúvida aí, vai saber. Que, cara, ele consegue pilotar tranquilamente o carro e brigar com os outros carros que são melhores que o dele. A McLaren estava anos-luz na frente da Red Bull. E o cara brigou pelo título ano passado, quase sendo campeão na última corrida. Então, assim, o Pérez, ele não brigava por título, mas ele sempre tava, o carro dele sobrava na pista, né? Tinha, segundo o João, né, que é um pau no cu, não veio participar com nós hoje, depois de tanto convite, ele sempre falou, que quando teve a era da Red Bull, ali nesses 4 anos do Verstappen, onde os 2 carros sobravam, e o Pérez era um dos pilotos. Então, esse negócio do segundo carro, né, são sempre dois aí, mas segundo carro, eu acho que vai muito de você realmente se adaptar ao carro. Às vezes é um piloto, o primeiro piloto, lógico, ele tá ali, mas ele se adaptou melhor, fazer o quê, né? Eu não sei se você chegou a ver no último ano aí, inclusive o Verstappen brigando por título. Sim. O parceiro dele que tava correndo, que era o japonês lá, que eu esqueci o nome dele também, ele o Tanaka. Não é Tanaka. O Tsunoda, isso. O Tsunoda, ele sempre falou, assim, o carro é muito forte, é muito Bolo violento. pra caramba. Muito veloz. Ele reclamava que o carro, pra ele, não correspondia, que o carro era muito violento, que o carro era muito forte, enquanto o Verstappen tava brigando com os 2 primeiros. Você vê isso aí na era Schumacher. Schumacher e o Rubinho. Não quer dizer que o Rubinho não era ruim. Mas o Schumacher era muito melhor e os dois tinham o mesmo carro. Sim, né? Mesmo carro. E o Rubinho podia estar bico a bico, não ia conseguir passar o Schumacher, porque o Schumacher era muito melhor. Ele era melhor. Na pilotagem. Houveram corridas em que o Rubinho entregou a corrida, né? Tirando pra essas ele, partes. Mas sim, o Schumacher ele sobrou. O Schumacher ele é incontestável. São 7 anos de vitória com um carro onde ele começou a mudar a questão de tanto o preparo físico do carro quanto estratégico. Sim. Ele começou a evolucionar a Fórmula 1 ali. O papel dele, pelo menos. Pilotava muito carro, mas foi horrível em esquiação. Coitado, velho. Pilotou pra caralho, mas não conseguiu esquiar. Mas é problema de carrinho de rolimã. Se tivesse pilotado carrinho de rolimã, eu acho que pilotava melhor no esqui. Melhor do que com certeza. Entendi. E você acha que assim, se Ayrton Senna não tivesse tido o acidente que ele teve, a fatalidade, você acha que ele teria ganhado mais títulos, competido talvez com o Schumacher? O Schumacher, se eu não me engano, o Schumacher estava começando quando o Rubinho faleceu. Deus me livre. Quase queria matar o Rubinho já. Deus me livre. Quando o Ayrton Senna morreu, acho que o Schumacher já estava começando. Mas eu acho que o Ayrton Senna, pelos números que ele tinha e pela constância que ele tinha, não só isso, mas pela questão de interesse mecânico que ele tinha pelos carros dele, eu acho que ele teria muito tempo de vitória ainda ali. Eu acho que, assim, é lógico que a gente só tem como supor, né? Mas se a gente comparar com os pilotos que a gente tem hoje, eu acho que ele estaria disparado na frente. Eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, ele teria conseguido o sonho dele de correr na Ferrari. Eu acho que ele talvez correria. Talvez o Schumacher seria o segundo piloto dele. Pode ser. Assim, isso deixando claro também para todo mundo que nós somos saudosistas, né? Nós não conhecemos a corrida do Ayrton Senna, mas tudo que nós ouvimos falar, tudo que nós estudamos sobre ele é basicamente o nome o mais mencionado da Fórmula 1, esse cara. Sim. Até porque o final dele foi trágico, né? Em Imola, 95. Imola. Nossa, isso aí. Inclusive, eu choro até hoje vendo a série dele, mano. Você acredita? Eu choro. Ele é fantástico a série dele. Me emociono. Infelizmente, mas felizmente também, foi o último a morrer numa corrida. E você sabia que... Depois dele, a FIA adotou mais critérios ainda rigorosos. Para segurança nos carros. Né? Hoje em dia tem aquela proteção na frente que no começo os pilotos reclamaram, mas aquilo lá é uma proteção imensa. Teve um acidente, acho que 2 anos atrás, que o carro capotou, que se não fosse aquela proteção... Poderia ter quebrado o pescoço do piloto, eu vi isso aí. Inclusive, você sabia que um dia antes da morte Um dia antes, se eu não me engano, foram nos treinos, no sábado... E não lembro se foi em Imola ou se foi em outra corrida, mas acho que foi em Imola, sim. Morreu também um piloto no acidente. E o Ayrton, ele via falando para adiar a corrida, para alterar a corrida, porque a pista não estava boa.
Sim, eu já cheguei a ver isso aí também. É, Acho que foi no treino livre que faleceu um outro piloto. já que você me botou na sinuca de bico, vamos lá então. Alan Prost Alan. era o concorrente direto do Ayrton Senna, Aham, correto? Ele teve um título a mais que o Ayrton Senna, ele ganhou 4. certo. Quando o Ayrton Senna estava correndo 95, se eu não me engano, o Alan Prost já havia até parado de correr. Por que você acha que o Ayrton Senna é mais falado que o Alan Prost? E é tido como ídolo e o Alan Prost não é quase nem mencionado na Fórmula Ixi. Eu acho que pelo carisma, cara. 1? Pode ser. O carisma, na verdade, o carisma do Ayrton Senna era bem polêmico, né? Não só o carisma, eu acho que o Ayrton Senna ele brigava, batia de frente, né? Você tem aquele documentário que ele tá. O pessoal tá falando com ele numa reunião lá da FIA, né? Falando, ele simplesmente levanta e fala: isso eu não vou fazer, pega e sai. É. Então eu acho que essa marra dele, esse jeito de ser brasileiro dele, eu acho que deixou ele maior e sem falar, lógico, o acidente, né? O jeito que ele veio falecer numa corrida, né? E, mano, ele trouxe pro Brasil aí, tipo, 3 títulos que A gente já tinha, já né? tinha, mas ele trouxe pro Brasil aquele negócio de vou sentar para ver Fórmula 1. Eu acho que o brasileiro não tinha muito isso. Eu acho que não tinha. Pelo menos assim, o que eu vejo dos meus pais, né, dos meus tios, dos meus primos, eles não tinham esse negócio antes de Ayrton Senna falar: não, hoje vou acordar 9 horas, quero assistir Fórmula 1. Eu ouvi não lembro quem, acho que foi um primo meu, primo da minha mãe lá, que ele falou que era a Copa do Mundo todo domingo. É. Que era na Copa do Mundo todo mundo para hoje, né? Que naquela época eles paravam todos os domingos para assistir a Fórmula 1, que era por causa do Ayrton Senna. Então, assim, na minha opinião, com relação a Alan Prost e Ayrton Senna, o Ayrton Senna ele se tornou maior que o Alan Prost primeiro. O carro do Alan Prost ele era da Williams, se não me engano. Williams. E ele era tido como um dos melhores pilotos, né? Mas o carro era muito melhor que o do Ayrton Senna na época, discutivelmente. Assim, existiam discussões, mas alguns profissionais do esporte já falavam que era melhor na época. E o Alan Prost ele era, segundo informações brasileiras, o Alan Prost era muito favorecido pela FIA também, pelo diretor da FIA. Diretor. Entendeu? Então, assim, também. por isso houveram críticas em cima do Alan Prost. Talvez por isso o Ayrton Senna tenha, e pelo carisma dele, tenha marcado mais a Fórmula 1 do que o Alan Prost. E o que você tem a dizer do Grande Prêmio do Brasil, que começou em 1973? Interlagos, para mim, não só na minha opinião, mas como de muitos, né? Ela é o mais enigmático. É onde mais coisas acontecem no Grand Prix de Interlagos. Porque a corrida de Interlagos, ela tem os seus acontecimentos místicos, né? No ano passado, Max Verstappen saiu dos boxes, porque ele mexeu no veículo. Então, quando ele mexe no carro, você tem que largar, você perde as posições. No caso, ele teve que sair dos boxes. Ele terminou a corrida em terceiro. Teve uma corrida que ele saiu em último, se eu não me engano. E ele ganhou a corrida. Então, assim, Interlagos sempre tem desses marcos históricos aí. Tem a corrida do Hamilton marcante lá também. Então, assim, é uma pista onde ela permite que você tenha umas estratégias diferentes ao longo do circuito. Geralmente não, é uma das últimas corridas do ano, né? É onde os carros já estão mais desgastados também, né? Então eu acho que isso faz com que ele tenha que mexer num carro, por isso perca posições. Sim, e não só isso, é final, né? É Não. praticamente os finais ali das corridas ali. Já foi a última corrida Já do ano, foi. né? Hoje em dia tem, acho que 2 a mais. Né? Acho que até 2012 foi a última. Não lembro a data, mas eu acho que É a última corrida do circuito mundial. E sem falar que as corridas de Interlagos geralmente chove, porque é Chove. perto de novembro, dezembro e já é época de chuva no Brasil. Eu gosto de corrida na chuva, cara. Eu também gosto, o Ayrton Senna também gostava. Gostava, morreu pra caramba. A gente esqueceu de falar do brasileiro, Felipe Massa. Pô, Felipe Massa, vice-campeão, né? Foi uma vez vice-campeão e... Na Ferrari. Na Ferrari. E estava em primeiro num campeonato, mas infelizmente sofreu um acidente onde uma mola saiu do carro da frente e acertou o capacete dele. Ele ficou internado por algumas semanas, mas não voltou naquela temporada e acabou perdendo o título. E eu acho também que ali ele poderia ter ganhado o título se não tivesse sofrido esse acidente. Vamos levar o assunto para uma polêmica agora.
Você sabia, não sei se você chegou a acompanhar, em 2021, onde o Verstappen foi campeão em cima do Hamilton. Uhum. Isso talvez seja o título mais contestado, mais discutido da história da Fórmula 1. Porque o que aconteceu foi o seguinte, na última corrida, não sei o que acontece, alguns carros batem e entra o safety car. E o Hamilton está em primeiro, só que o Verstappen parou e está com pneu novo. E existem retardatários na pista. Sim. Então o que acontece? Ao safety car, os retardatários eles teriam que sair, fazer a volta. Eles teriam, na hora que forem liberado pelo safety car, eles teriam que continuar a corrida do jeito que estava. Existiam 2 carros ainda entre o Hamilton e o Verstappen, se não me engano. 2 ou 3, não me lembro. E a FIA autoriza que esses carros saiam do safety car para poder cumprir a volta. Eles estavam atrás. Eles estavam atrás do Hamilton, na frente do Verstappen. Esses dois saíram, deram a volta e foram pro final do pelotão. Sim, porque o que acontece? Se esses carros continuam ali, praticamente a corrida ia acabar no safety car. Sim. Então, o safety car ia terminar, ia bater as 2 voltas que faltavam lá e ia encerrar a corrida. O problema foi que a FIA autorizou a liberação desses veículos e o safety car logo em seguida saiu. Ou seja, a corrida continuou. E aí o Verstappen passou o Hamilton. O Verstappen estava com pneu novo, mano. Ele sobrou pra cima do Hamilton. Entendeu? E aí foi uma crítica feita na época, inclusive contestaram, o Verstappen não tem nada a ver com isso. Acabou ganhando a corrida. Mas foi que algo... autorizou. Exato. É que nem quando o palmeirense chora falando que tem mundial, a FIFA vem e fala que não tem, porque 51 é pinga. Exatamente. Exatamente. E aí logo em seguida, agora levando já para nossa época, né? Com relação às mudanças aí e discussões que a gente tem. No caso, na sua opinião, tá? Sim. Nós temos um brasileiro hoje correndo. Bortoleto. O que você espera? Não sei se você acompanhou ano passado, mas você viu algumas notícias, né? O que você espera do Bortoleto para o ano de 2026 na Audi? Então, eu não acompanhei corrida, assistindo corrida, né? Como esse ano eu pretendo fazer, assistir mais. Mas eu acompanhei e tal, notícias e tudo. Cara, eu espero que pelo menos ele consiga pontuar, né? Pontuar bem ali, né? Não, eu acho que ele brigar com os grandes hoje fora de cogitação, porque o carro dele não é para isso. Né? Acho que ele não consegue brigar por uma Red Bull, com uma Ferrari, uma Mercedes. Mas eu acho McLaren. Uma McLaren. Mas eu acho que ele consegue ali ganhar uns pontinhos e ele é um bom piloto, cara. Eu acho que futuramente talvez ele consiga até para uma construtora melhorzinha. Pode ser. Eu acho que ele é um baita piloto, tá? Porque na Sauber ele conseguiu algumas ultrapassagens de expressão, vamos Sim. falar assim, porque ele conseguiu pontuar um carro que era muito inferior aos outros, A Audi, ela vem com um tempo de preparo um pouco maior que os outros, porque ela já estava se preparando para entrar nesse meio de Fórmula 1 do zero praticamente, não tem os vícios que existiam nos outros carros, né, que vem do zero praticamente. Então assim, a Audi ela tem tudo para brigar de meio de pelotão também. Eu acredito que sim. Eu acho que a Cadillac não fica nem no meio do pelotão. E eu acho também que a do Bortoleto tá melhor do que a Heinz. Quem? A do Bortoleto. Audi. A Audi tá melhor que a Heinz. Haas. É porque, porra, é Haas. Sim, não, eu também acho. Haas. Não, eu acho que assim, os carros que brigaram no fim de pelotão e meio de pelotão do ano passado, eu acho que vão se manter. Não vão ter um grande aumento de qualidade ali. Eu acho que a briga vai ser a mesma. É lógico que a gente vai descobrir muito agora ao longo das primeiras corridas, né? A questão de evolução dos veículos, adaptação dos pilotos. Mas você acha que essas de meio de pelotão pra trás, qual delas é a melhor? Cara, a Haas, por mais que ela não seja um time, uma equipe que brigue por título ou até por meio de pelotão, acabou pontuando, cara. Eu acho que ela veio um pouco na frente de alguns carros inferiores ali, inclusive. Eu acho que a Audi ainda tá melhor. Não, a Audi sim. Assim, é que eu não sei como vai vir a Audi e a Cadillac, né? Nós vamos descobrir agora. Nos treinos, por exemplo, a Audi conseguiu desempenhar um bom papel. O Bortoleto surpreendeu, pelo menos, com o carro. Mas, e inclusive ele tá bem esperançoso, né? Sim. Mas, nós não somos repórteres de Fórmula 1. A gente só tá falando aqui data bosta. Exato. Fonte data bosta. Fonte data bosta, vozes da minha cabeça.
Exatamente. Mas para 2026, por exemplo, o Verstappen, a crítica do Verstappen sobre o carro é que parecia um carro de anticorrida. Que ele se compara à Fórmula E. Fórmula E. Porque ele fala que em vez dos carros ficarem mais velozes, parece que eles estão com menos arrasto, mais fracos ainda. Então, e se eu não me engano, o Hamilton criticou da mesma forma também, que o veículo parece que não tem força para acelerar. Mas eu acho que é muito questão de adaptação com essa questão de energia. Os carros estão menores também, eles diminuíram de tamanho. E existem 2 asas móveis agora. Então... a traseira e a dianteira. Que tecnicamente é para ajudar na aerodinâmica, né? Sim, inclusive a dianteira é uma questão grande de adaptação, porque ela pode se tornar o carro muito instável, inclusive. É uma das críticas dos pilotos também. É uma pergunta que eu não cheguei a ver. A dianteira, ela segue as mesmas regras da traseira? Não sei isso, eu não me aprofundei. Mas eu acredito que sim, tá? Acredito que sim. Tipo, abre as duas juntas. Acredito que sim. Porque eu acho que não teria assim, é lógico, acredito que diminua a aderência, né, de ar dos veículos, assim como a traseira. Mas eu não sei se eles vão utilizar da mesma regra ou se os pilotos vão ter livre-arbítrio para utilizar em alguns trechos também, né, diferentes da asa traseira. É um caso até bom para poder dar uma lida, porque eu não vi ainda. Também não vi. E para finalizar, para quem vai a sua torcida e quem você acha que vai ganhar o campeonato sem clubismo? A minha torcida é pro Max Verstappen. A minha torcida é para ele como piloto. Mas eu espero que quem vença seja o Leclerc ou o Hamilton. Mas eu acho que o Leclerc. Eu acho que o Leclerc se adaptou muito mais com a Ferrari do que o Hamilton. A minha torcida vai pro Hamilton, que eu gosto dele, mas eu acho que vai pro Russell. Você acha que o Russell ganha? Eu acho que quem leva o Leclerc, ele veio uma crescente muito grande no ano passado e eu espero que a Ferrari também se evolua nessa fase. Mas a minha torcida pro Verstappen é pelos 4 anos seguidos que ele teve, pela temporada maravilhosa que ele fez no ano passado, e eu acho que ele merecia ser campeão. Então eu acho que esse ano ele também deveria ser. E talvez ele saia da McLaren, Da Red Bull esse ano. O contrato dele vai até o ano que vem, mas pelo que estão falando aí, ele não sai. Eles tinham receio dele nem continuar na Red Bull esse ano, né? Exatamente. Havia um boato dele para Mercedes. Para Mercedes ou para McLaren. Mas a McLaren acho difícil. O Oscar Piastri é muito bom piloto. E o Lando Norris foi campeão, apesar de eu não gostar daquele filho da puta. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Um feliz Dia das Mulheres, se vocês estão assistindo isso aqui no dia de lançamento. A gente ia fazer Dia das Mulheres, mas acabou não dando certo. A gente iria fazer, a gente tinha pretensão, mas aconteceu uns negócios no meio do caminho aí. Não deu muito certo. O que atrapalhou, inclusive, o Dia dos Namorados. Não vai ter mais, eu proíbo aqui no podcast. Até porque senão só vai vir uma namorada. Só tu. Vai ser monólogo. Vai ficar falando aqui. Eu trago o Caio. Pode ser. Valeu, galera. Obrigadão. Muito obrigado, tudo de bom pra vocês.